vedação de retrocesso em situação de pandemia. Henderson Furst. A pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, tem provocado considerações por parte da opinião pública que colocam em questão um potencial conflito entre economia, trabalho, proteção de dados, saúde, dignidade humana e toda forma de combinação que a argumentação demonstre ser vantajosa para fundamentar as ações propostas. É possível, nesse sentido, ouvir manifestações de que a forma proposta de proteção à saúde pública por meio de distanciamento social implicaria uma crise econômica que seria um problema ainda maior do que a questão sanitária, ou que proteger empregos é tão relevante quanto proteger vidas, ou, ainda, que é melhor mitigar a proteção de dados pessoais em prol de uma vigilância sanitária mais eficiente. A proposta deste texto é analisar a vedação ao retrocesso social em situação de pandemia, em que é testada a capacidade de resolução de problemas com medidas que estejam dentro da constitucionalidade, pois fora da Constituição não há resposta aceitável para o enfrentamento de qualquer problema. Primeiro, importa compreender o que se deve entender pelo conteúdo jurídico da vedação ao retrocesso social. Para Canotilho, a vedação de retrocesso estabelece que é inconstitucional qualquer medida tomada para revogar os direitos sociais já regulamentados, sem a criação de outros meios alternativos capazes de compensar a anulação desses benefícios. Ou seja, uma vez que o Estado tenha cumprido, ainda que parcialmente, as tarefas constitucionalmente estabelecidas para realizar um direito social, passa-se não apenas a ter uma obrigação de fazer, por parte do Estado, mas também uma negativa, que passa a ser a obrigação de não fazer qualquer ato que contrarie, diminua ou cesse a realização feita anteriormente. Essa expressão é questionável, pois pode dar ao preceito a ideia de segurança jurídica, ou de proteção da confiança, Vertrauensschutz, isso porque a proibição de retrocesso social nada pode fazer contra as recessões e crises econômicas, que representam reversibilidade fática do patamar em que se tornou possível uma efetividade do direito fundamental, mas não permite que retroceda em relação a direitos adquiridos. Assim, uma vez que o núcleo essencial dos direitos sociais seja efetivado por medidas legislativas, deve considerar-se constitucionalmente garantido e, apenas se houver algum esquema alternativo ou compensatório, é que poderá ser alterado. No caso em questão, temos uma substancial alteração socioeconômica que tensiona todos os vínculos jurídicos estabelecidos anteriormente. Nas relações jurídicas privadas, por exemplo, tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor apresentam soluções para revisões ou renegociações que estabeleçam a possibilidade ou interrupção da referida relação jurídica, além das soluções que serão estabelecidas pelo projeto de lei do Senado 1179/2020, quando for aprovado, que estabelece o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, PG, no período da pandemia do coronavírus, Covid-19. Nas relações sociais trabalhistas, por sua vez, diante do desemprego em massa, algumas das alternativas propostas pelo Poder Executivo em alternativa à demissão se encontram nas medidas provisórias 927 e 928, de 22 e 23 de março de 2020, respectivamente. Com todas as críticas que possam ser feitas a elas, inclusive quanto à constitucionalidade, trata-se de uma proposta feita alternativamente para manter o núcleo dos direitos sociais trabalhistas.
Nesse mesmo sentido, encontram-se as medidas do Banco Central para socorrer o mercado econômico, outra face do direito social igualmente relevante, que garante a estabilidade de contratos, empregos, capacidade econômica para consumir e sobreviver, etc. Se não são suficientes, então o Poder Executivo está agindo inconstitucionalmente ao não observar o art. 219 da CF, que estabelece claramente que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população. Por fim, temos a questão do direito fundamental à saúde, previsto pelos arts. 6º e 196 da CF. Ao conceito de saúde, podem ser atribuídos diversos conteúdos, mas seguiremos com aquele estabelecido em 1947, quando a Organização Mundial de Saúde elaborou como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. E seguimos tal conceito porque, ainda que seja apontado por muitos como utópico e inalcançável e outros ainda apontem que seja, no momento, irreal, ultrapassada e unilateral, está mais que claro que o Brasil tem o compromisso de cumprir com as suas determinações ou recomendações da Organização Mundial da Saúde, notadamente aquelas que fazem parte de uma convenção internacional, como é o caso do conceito de saúde que consta da própria convenção que constitui a OMS. No Brasil, temos um sistema de saúde complexo, composto por uma esfera pública, Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei 80801990, e privado, que asseguram a efetividade do direito fundamental à saúde. Vislumbrando os impactos que o SARS-CoV-2 causaria à saúde coletiva e ao estado atual de efetividade do direito fundamental à saúde, foi editada a Lei 1397922020, regulamentada pela Portaria do Ministério da Saúde 35622020, que entre outras disposições estabelece as medidas que poderão ser tomadas para a contenção da disseminação do Covid-19, incluindo a quarentena, art. 3º, 2ª, da lei. Assim que o Brasil começou a apresentar a transmissão comunitária, imediatamente governadores e prefeitos estabeleceram por decreto a medida de distanciamento social, relativo à quarentena previstas pela Lei 13.979 e Portaria 356, pois está de acordo com o que consta da orientação da Organização Mundial da Saúde. Temos, portanto, um novo instrumento de efetividade do direito fundamental à saúde, o distanciamento social. Qualquer tentativa de modificar tal medida antecipadamente ao critério científico de saúde pública estabelecido pela OMS será inconstitucional porque representará um retrocesso social. É falaciosa a proposta que confronta os direitos sociais de saúde, trabalho e segurança. Não há um conflito entre tais direitos sociais previstos no art. 6º da CF. O que há é a falta de vontade política de realizar a proteção aos desamparados, que também é um direito social previsto no art. 6º da CF, cuja observação desfaria o possível conflito, socorrendo todos os vulneráveis decorrentes da pandemia de Covid-19, prevenindo inseguranças jurídicas e sociais, inclusive o risco de o país sair de uma normalidade democrática. Além disso, há evidências de que o isolamento social horizontal é mais benéfico à economia e sua recuperação do que um isolamento parcial.
Do mesmo modo, a proteção de dados pessoais é um direito fundamental no Brasil, decorrendo dever de proteção os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, nos termos do art. 1º da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 1370920118. Qualquer tentativa de relativizar em prol de uma supremacia de interesse público decorrente da pandemia será inconstitucional e não deve ser aceita no Brasil. Por fim, é preciso compreender que uma pandemia testa a solidez das instituições e sua capacidade de reagir dentro da moldura constitucional. Os desafios apresentados pelo momento, todavia, não podem servir de escusa para uma reação inconstitucional e que fira os preceitos democráticos de nossa República. É preciso também compreender que é um teste de caráter, em que as prioridades axiológicas de cada indivíduo se afloram, testando marcos éticos civilizatórios e, por isso mesmo, é preciso se amarrar aos direitos fundamentais para não cair no canto de sereias.